Então, Barroso foi lá no Fórum Mundial em Davos, aquele que quase ninguém foi porque a agenda tá meio queimada, né? Mas Barroso tava lá para esclarecer um negócio muito sério pra galera. Barroso diz que a atuação do STF tem repercussão política, mas age sem partidarismo. Ou seja, o que nós fazemos tem sim repercussão política, mas nós, magnânimos, não temos essa atuação política partidária, não. E agora que o Barroso explicou isso, eu não sei o que a gente vai fazer com esse vídeo aqui. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o Bolsonaro. E se você não concordar com a explicação do magnânimo de que a corte é apartidária, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Perdeu, mané, numa mola. E aí, meus amigos, bom ou não? Ou tem uns negócios que acontecem que arrepia os cabelinhos tudo. Como é que pode, né? A sensação que eu tenho é que eles pegam esse durex e diz que na verdade isso não é um durex, é uma fita métrica. E aí, como foi alguém cheio de poder dizendo que o durex é fita métrica, a mídia repercute sem sequer questionar que, isso aqui é durex. É uma realidade sendo reescrita bem na nossa cara. Mas esse não será o foco do vídeo de hoje, porque hoje eu quis falar sobre algo que é bem óbvio. Repara tudo o que está acontecendo, olha tudo, veja toda a repercussão. A pergunta inevitável que surge é: e se fosse o Bolsonaro? Então eu cansei de me questionar isso sozinha e nesse vídeo eu vim trazer fatos. Fatos que não mudam só porque te desagrada, caro amigo que fez o L. Vamos colocar isso numa sequência que é impossível no final do vídeo você não chegar a uma conclusão que eu vou querer saber. Estamos combinados? Então bora lá! Esse é o governo que mais inclui o pobre na cobrança de impostos, mas não deixa de ser inclusão, né? O chato é que, mesmo com o imposto torando solto, não tá funcionando. Tá dando ruim, pai dos pobres. E esse BO não vai ser segurado por muito tempo, viu? Presta atenção aqui no gráfico que eu vou te mostrar. E é muito importante que você olhe pro gráfico. Se liga! O que estamos vendo aqui em azul claro são as despesas da União, o que o Estado gasta para que tudo exista. Já no azul escuro você vê o quanto a União arrecadou, o quanto entrou no caixa do Estado, de janeiro de 2022 a outubro de 2023. Em julho de 2022, mesmo sendo ano eleitoral, assistimos a virada surpreendente do quanto o tamanho do Estado diminuiu em comparação com a explosão de receitas. Ou seja, mais dinheiro entrou e menos dinheiro saiu. Isso torna as contas do governo saudáveis. Isso possibilitou que o Brasil, após 8 anos, registrasse um superávit em 2022 no valor de 54 bilhões de reais. E só para ficar mais claro, isso quer dizer que em 2022 o Brasil conseguiu pagar as suas despesas e ainda sobrar 54 bilhões no caixa do governo. Foi esse cenário que o Lula recebeu em janeiro de 2023. Agora, voltando ao gráfico, em janeiro de 2023 já se percebe o aumento dos gastos no Brasil sem que o aumento da arrecadação acompanhasse esse derrame de dinheiro público. E aí você pega a queda da arrecadação que acompanhou os cofres do desgoverno por todo 2023 e fica chocado quando enxerga que já em outubro de 2023 o Brasil gasta muito mais do que arrecada. Para ficar claro numa linguagem bem tupiniquense, em 2022 você conseguiu guardar na poupança 54 bilhões de reais. Em 2023 você estourou cartão de crédito. Mas estourou em quanto? O Instituto de Pesquisas Avançada projeta que em 2023 você provavelmente estourou seu cartão em 234 bilhões de reais. Mas os valores oficiais só vão ser divulgados no fim de janeiro pelo Tesouro. E aí algumas pessoas podem dizer que esse rombo nas contas públicas se deu porque teve que pagar os precatórios. Então vamos ser justos aqui, coisa que petista não faz. O rombo estimado é de 234 bilhões, menos 93 bilhões dos precatórios. O desgoverno Lula só deixou o Brasil mais pobre em 141 bilhões. Lembrando, 2022, ano de governo Bolsonaro, superávit de 54 bilhões de reais. A única coisa que mudou em 2023 foi o governo. Portanto, não se faça de inecentada, coleguinha. Pelo menos tente ser honesto. Só imagina se é o PT deixando para o governo um caixa de 54 bilhões de reais e em um ano o Bolsonaro transformar o caixa
em uma dívida de 234 bilhões. Como seriam essas matérias? Bolsonaro reverte bons resultados do PT e contas públicas se deterioram em primeiro ano de mandato fascista. Não, eu acho que não ia ter o fascista, não. Eu acho que o fascista não ia ter, não. Com o Lula, o nome dele nem aparece nas matérias. Governo estima déficit, Brasil poderá ter déficit. Porque se você põe o nome do Lula lá, as pessoas vão associar o resultado ruim a ele. E não é do Brasil, é do governo, é das girafas da Amazônia. Mas para reverter a alta de gastos e a baixa arrecadação, a solução é só uma. Não, na verdade, duas. Imposto torando no lombo do cidadão ou corte de gastos. Já virou rotina toda semana ter anúncio de novo imposto no diesel, no gás de cozinha, nas brusinhas da Shein, nos jogos, nas empresas estrangeiras no imposto de renda? Sim, o pobre foi de fato incluído no orçamento. E a partir de agora, quem ganha 2 salários mínimos vai pagar imposto de renda. Isso que é inclusão social de verdade. Pobre pagando que nem rico. E eu dei um Google sobre isso, procurando uma matéria dizendo que o Lula estava descumprindo a promessa de campanha de zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil e acabou, na verdade, cobrando imposto de renda de quem ganha menos de 3 mil reais. E não tem. A grande mídia não está mencionando o nome do Lula. Tem brasileiros irão pagar reajuste, quem ganha 2 salários mínimos vai pagar mais imposto. Mas Lula quebra a promessa de campanha e taxa pobres com imposto de renda? Não tem. Como seriam as matérias se fosse com Bolsonaro? Em 2020, no começo da pandemia, nós assistimos à alta de praticamente todos os produtos que consumíamos. Com o advento do fecha tudo, a economia a gente vê depois. Um dos produtos que mais gerou cobrança em cima do Bolsonaro foi o preço do arroz. Não existiam motivos, tipo pandemia, que convencesse a esquerda que usou o aumento do arroz como ataque político. Em 2020, o PT postava em seu site: bolsonarismo inventa fake news para fugir do aumento do arroz. Bolsonarismo fugindo da responsabilidade sobre o preço do arroz no início da pandemia, porque é tudo culpa do Bolsonaro. Já em fevereiro de 2021, no auge da pandemia, foi a vez do Lula aparecer em seu Twitter para dizer que, abre aspas, a verdade é que esse governo quer que o povo se dane. O povo que precisa comprar arroz, que se dane. O povo que precisa comprar comida, que se dane. Tá chegando a hora dos partidos de esquerda darem um basta nisso. Fecha aspas. Só que chegamos em 23, 24 com o recorde do preço no arroz. Sem pandemia. O Globo fez um questionamento. Por que o preço do arroz não para de subir? Cotação bate recorde no Brasil e no exterior. E aí, quando a galera foi responsabilizar o Lula pelo aumento recorde não só do arroz, como também do gás de cozinha, o Estadão já aparece para dizer que aumento do gás e do arroz mostrado em vídeo não tem relação com o governo Lula. Ficou claro para você que tá chocado com o preço do gás e do arroz? A culpa não é do Lula. O Estadão que disse. Eu procurei uma matéria das agências de checagem para dizer que na época o aumento do arroz da pandemia não era culpa do Bolsonaro, mas eu não encontrei. Eles deveriam estar sem tempo. Às vezes é isso. Mas a real, galera, é que a mentira sobre os 33 milhões de famintos no Brasil era só uma campanha eleitoral, cheia de mentiras e jamais censurada por interferir direto nas eleições. A verdade veio com mais de um ano de atraso num jornal que eu considero lulopetista roxo, o que me deixou chocada. O Globo, desigualdade cai ao menor patamar sob Bolsonaro. Sem considerar auxílios, Dilma teve melhor resultado. O índice de concentração de renda foi o mais baixo desde o início da série histórica, em 2012. Vale lembrar que o auxílio emergencial começou a ser pago na pandemia e mesmo com os auxílios pagos por 2 anos, em 22 tivemos um saldo positivo de 54 bilhões em caixa. Já em 24, o Lula, que em seu post dizia que Bolsonaro não se importava com quem precisava comprar comida, cancelou o Bolsa Família de quase 4 milhões de pessoas e bloqueou outros 8,4 milhões para dar uma averiguada. Vocês lembram que eu disse que com a arrecadação caindo e os gastos disparando, ou você subiria imposto ou faria corte de gastos? Pois então veio os dois, imposto
e corte de gastos. Mas entenda uma coisa, político tem que ter ministério para se sentir especial e fazer sua sigla votar junto com o governo nas pautas propostas. Foi assim que Lula sancionou uma lei que criou seu 38º ministério, encomendado para abrigar Márcio França, que era ministro de Portos e Aeroportos e caiu do galho para os republicanos, que nas eleições, para conseguir o seu voto, jurou que era oposição. Só a título de curiosidade, o Bolsonaro tinha 23 ministérios. E vem cá, você acha que esses ministérios são bancados com amor? Bom, se não dá pra cortar na carne deles, que se corte na nossa, porque obviamente pra eles dói muito menos. E eu não vou voltar no tema de corte na saúde e educação, o último corte na ordem de quase 800 milhões, porque eu falei no vídeo passado. Mas pesquisando sobre como a mídia noticiou, voltamos no... E se fosse o Bolsonaro? Quando o Bolsonaro teve que contingenciar gastos, a matéria era assim: governo Bolsonaro bloqueia 1,6 bilhão do orçamento da saúde. Malvadão! Agora que é com Lula, a matéria é assim: saúde e educação respondem por metade do novo bloqueio do orçamento de 23. E aí, pequenininho, pra você nem dar bola, tá lá: altas nas despesas obrigatórias levou necessidade de travar mais de 1,5 bilhão em gastos da saúde e educação. Sem nome do presidente, sem mencionar que quem fez o bloqueio foi o governo, com um valor pequenininho para ver se não chama muita atenção. Você entende como que a mídia milita? É bem nos detalhes. Mas aqui, tem que bloquear tudo mesmo, tá? Afinal, a reforma de quase R$1 milhão na casa do ministro Benedito Gonçalves, lá em Brasília, não vai ser paga com amor. Você precisa entender que é um esforço que nós devemos fazer em nome das prioridades. Por exemplo, essa matéria aqui nos contando que viagens do Lula custaram mais do que prevenção a desastres com as chuvas. E dentro da matéria nós podemos ver os valores. O Lula gastou 1,7 bilhão com viagem e 1 bilhão com ações para enfrentar tragédias. Prioridades. Agora, só pensa se é no governo Bolsonaro. A mídia tá pior que Dona Hermínia. Tá, agora olha essa comparação que boa. Em 2022, o governo reduziu impostos sobre os remédios. E a CNN não disse que foi o Bolsonaro que reduziu o imposto de importação para remédio e outros 12 produtos. A matéria diz apenas governo. Senão as pessoas poderiam associar Bolsonaro à queda de impostos e isso seria, para a CNN, trágico. Agora em 2024, o Globo solta essa matéria aqui. Remédios terão reajuste 2 vezes esse ano em boa parte do país e já começaram a subir. Entenda, imposto mais alto e reajuste anual deixam medicamentos mais caros. O setor considera inevitável aumento de preços. Os remédios decidiram aumentar os impostos sobre eles mesmos por conta própria ou foi o governo do Lula? Notaram? Nessa matéria não mencionam sequer o termo governo. Então a gente lê e pensa que os remédios aumentaram porque a vida quis assim. Era o destino. E aqui eu lembrei de um negócio muito doido, que foi uma matéria sobre o Tachad no ano passado que dizia: Tachad diz que vai escancarar bilionários que mamam no orçamento público. Ministro afirma que o governo avalia tributar cerca de 500 empresas de grande porte. Aí a gente chega em 2024 e lê isso aqui. Empresa chefiada por sobrinho de Tachad movimenta bilhões sem pagar imposto. Mas relaxa, depois dessa limpa no Bolsa Família, nos aumentos de imposto em tudo, dá pra aliviar imposto pra quem movimenta bilhões. Afinal, família é família. Mas vem cá, imagina se fosse um sobrinho do Paulo Guedes. Só pensa. 15 minutos de Fantástico e se pá, plantão da Globo com o Ministério Público anunciando uma investigação. Nesse caso, só teve essa matéria mesmo e vida que segue. Afinal, galera, é o povo do Lula, né? Também essa semana ficamos sabendo que o Brasil saiu do top 10 de países mais relevantes para CEOs pela primeira vez em 10 anos. E eu imagino que a Sâmia Bonfim, militante do governo, dizendo que bilionários que empregam milhares de pessoas não deveriam existir, não deve ter ajudado muito, né? Mas vem cá, você fica tranquilo que o IBGE falou que o Brasil tá bombando. E aqui, você lembra que eu falei lá atrás que o Lula tinha 38 ministérios? Pois então, um deles é para os povos originários
originários, um tema que ganhou repercussão em ano eleitoral, onde entidades acusavam Bolsonaro de genoemicídio dos povos Yanomamis porque eles estavam perdendo suas vidas por desnutrição. Galera, isso foi capa e tema de todos os jornais do Brasil. Atores globais fizeram um vídeo, tinha comoção nacional e internacional. Com Bolsonaro, as matérias eram assim: Yanomami, Ministério Público Federal atribui desnutrição à omissão do Estado brasileiro e pá! Põe a foto do Bolsonaro. Mas com o Lully é assim: desnutrição persiste entre crianças Yanomamis, mas casos são menos extremos. Em um ano de emergência no território, principal destino de casos graves, segue recebendo indígenas com doenças associadas à fome. Duas versões e a verdade. Lula 3. Relatório revela aumento de 50% no número de mortes de Yanomamis em 2023. A Folha diz que após um ano e com classificação de Lula como situação desumana, hospital improvisado para Yanomamis segue lotado. Um ministério, um ano, não deu para fazer absolutamente nada. Foi apenas mais um povo usado em campanha eleitoral com o apoio da mídia e da classe artística. E enquanto tudo isso acontece, a ministra dos povos originários vai desfilar em escola de samba. Já o presidente da Associação Yanomami estava, no final do ano passado, apreciando a neve na França, após ir contar para o mundo que eles começaram a sofrer no Brasil há 8 anos atrás. Deve ser por isso que ele não conseguiu ver tudo que estava rolando com o seu próprio povo, né? Estava viajando lá para a França. E o interessante é que em seu post no Instagram, ele diz que o Estado os abandonou há 8 anos atrás, logo quando a Dilma caiu. Antes, provavelmente, eles viviam no fim do arco-íris. Esse é o moço da Associação Yanomami. E eu acredito plenamente no julgamento dele. Afinal, ele fez o L, né? Ah, e ele também vive na Globo News dando entrevistas. Portanto, confia demais. Super confia. Temos também o orçamento secreto que desapareceu. Não existe mais orçamento secreto. Tem agora as emendas sem transparência. Olha que bonitinho, é assim que a mídia se refere agora. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque eu vou fazer um especial. Merece. E para finalizar, quantas vezes você ouviu a mídia e a militância de esquerda dizer que Bolsonaro era um ditador? Pois é, após o Congresso votar e derrubar a reoneração da folha para dar mais imposto pro Taxade, Lula foi lá e desafiou o Congresso enviando uma medida provisória com o mesmo tema, deixando claro que se o Congresso devolvesse a MP, que já havia sido derrubada, iria acionar o STF, o que levou os jornais a produzirem matérias deixando claro que o Lula estava num governo de coalizão com a Suprema Corte e que ia usar o judiciário brasileiro para governar. Galera, só para caso não tenha ficado claro, o Congresso derrubou uma matéria em votação nas duas casas. O Lula meteu uma MP passando por cima da votação soberana do Congresso. O mínimo que se esperava após essa afronta ao poder eleito democraticamente seria que o Pacheco devolvesse a MP ao Lula e respeitasse a votação das duas casas. Pois não é o que vai acontecer, tá? O Pacheco vai entubar essa humilhação ao Congresso para não desagradar, sabe-se lá quem. Passando por cima do voto de cada deputado e senador, não tendo nenhuma mídia que dissesse o quanto isso sim é antidemocrático. O efeito da boa gestão e do caixa deixado por Bolsonaro e o seu governo acabou. E agora nós vamos ver por quanto tempo a mídia ainda vai conseguir segurar a opinião pública, já que na maior cidade do Nordeste, reduto eleitoral do Lula, ele está assistindo a sua popularidade cair quase 10 pontos em apenas um ano de desgoverno. E mesmo com os psicanalistas especialistas com espaço de fala na Folha dizendo que isso é uma ideia fascista, nós não vamos desistir nunca, nunquinha. Então, se você puder, me ajuda a continuar nessa retomada cultural que já começou e anda tirando o sono do Zé Dirceu. Dá essa moral pra mim e assina o meu site, teatualizei.app. Como retribuição, você terá conteúdos exclusivos e a nossa terapia em grupo semanal, que é o Te Atualizei News. Aliás, 2024 é ano de mudança de grade com vários novos quadros. Então, se você puder, entra pra família e seja você também um agente de mudança. Eu super conto com você. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de você. E se fosse o Bolsonaro, hein? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijo, galera. Fui!